TRT estará realizando um evento com várias autoridades para debater sobre o tema. O Washington Luiz está ao vivo comigo. Pois não, Washington? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Estamos de volta falando ao vivo de um assunto de extrema importância. Hoje o país é o segundo colocado neste aspecto e preocupa as autoridades. São por essas e outras razões que hoje esse encontro, às 9h30, sob a coordenação da doutora Poliana, juíza aqui do TRT, vai convocar todos os integrantes, trade turístico, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos que compõem o sistema de segurança para exatamente um trabalho de conscientização e de fiscalização. E o que chama a atenção neste problema seríssimo que vive hoje o país é que a maioria dos abusos, principalmente infantil, está dentro da própria casa. As pessoas têm que ter a responsabilidade de saber quem coloca dentro da sua casa, as pessoas que são colocadas no seu lar para a convivência com seus filhos. Tudo isso deve ser analisado. Ao vivo, nós vamos conversar com a doutora Poliana. Doutora, muito obrigado por atender a nossa equipe e de antemão já parabenizando a senhora e todos os integrantes desta Corte de Justiça em estar preocupada com essa situação que não é apenas das autoridades, mas como também de toda a sociedade brasileira. Muito bom dia. Bom dia a todos e todas. O Tribunal Regional do Trabalho, ele é parceiro do Tribunal Superior do Trabalho no programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Então, o trabalho infantil tem como uma das suas piores formas a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem competência para processar e julgar ações que envolvem o trabalho infantil. Nós, como integrantes de uma rede, né, de proteção, o Poder Judiciário, que é composta pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelos Conselhos Tutelares, então, todos os órgãos que o Conselho Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente estão envolvidos nessa campanha que tem a culminância na data de amanhã, dia 18 de maio, que há 23 anos, nesta data, é feito esse enfrentamento, né, essa sensibilização grandiosa da sociedade para o combate ao abuso e exploração sexual. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem essa preocupação no momento em que ela trata do trabalho infantil. E nós sabemos que o trabalho infantil é uma das portas, digamos assim, que é um dos potencializadores da vulnerabilidade das crianças. Isto é, a criança que está em condição de trabalho infantil, que não está na escola, que não está em um projeto social, ela fica muito vulnerável ao aliciamento, né? Então, tanto as questões de abuso, que se tratam de casos com mais recorrência no ambiente familiar, o que é muito preocupante, né? Porque aquela máxima que a gente diz às crianças e adolescentes, cuidado com os estranhos, quando na verdade 80% dos casos ocorrem no âmbito familiar e envolvem pessoas da família ou agregados. Um outro aspecto também que nos chama a atenção e que que demonstra a importância dessa campanha, e por isso mesmo a Justiça do Trabalho é uma parceira nessa campanha, é justamente a subnotificação. 90% dos casos de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes não é notificada, isto é, não é formalizada, não vem ao conhecimento dos órgãos competentes. E nós sabemos que a maioria dos casos, né, que são notificados são aqueles casos mais graves ou que deixam uma violência maior na criança, seja porque as violências que decorrem do abuso e da exploração sexual, elas marcam a infância, elas roubam a infância e elas têm repercussão na vida adulta. Só para você ter uma ideia, 49% dos homens que foram abusados na infância ou na adolescência reproduzem esse comportamento na vida adulta. Então, isso reflete na sociedade, digamos assim, é como se fosse uma banalização da violência. Nós não podemos ver uma situação de abuso, ter conhecimento de uma situação de abuso e não denunciar. Nós não podemos cometer esse crime de omissão, né? Que inclusive há um projeto de lei em tramitação justamente para regular a questão da omissão em casos de
abuso e exploração sexual. No caso da exploração sexual, é como se... pode ser através do trabalho, que a gente chama exploração sexual comercial, que é quando a criança é usada para oferir lucro daquela exploração daquela criança. E também nós estamos vivenciando um momento muito difícil, que se dá por conta da internet. A internet se tornou uma porta, né, que favorece a questão da exploração sexual, seja mediante a exibição de fotos das crianças, que são muitas vezes adquiridas por ações orquestradas, seja por bate-papo, né, seja por inserções em jogos, enfim, há várias formas hoje, pela porta da internet, pela via da internet, de entrar em contato com criança e adolescente e causar realmente esse grande prejuízo, né? Porque uma criança abusada, ela pode ser uma criança abusadora. Aí, quando a gente chama abusadora, a criança, até retifica, uma criança nunca ela é abusadora, ela sempre é vítima. Porque uma criança que reproduz uma ação de abuso é porque ela foi abusada, né? Então, é muito preocupante tudo isso. O país hoje está no ranking como o segundo colocado no mundo na exploração sexual. Infelizmente, nós temos essa péssima colocação, né? Segundo lugar no mundo com mais incidências, e é porque só são notificados 7%. Né? Então, o que fazer, né? Esse encontro hoje acontece às 9h30. Bom, com base na campanha do Faça Bonito, do dia 18 de maio, o TRT, por meio da gestão regional do programa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, está promovendo essas duas ações. Uma hoje, às 9h30, aqui nesse auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, às margens aqui da BR-230, uma coletiva de imprensa com todos os órgãos da rede de proteção, as empresas do trade turístico e a imprensa, justamente para promover essa sensibilização da importância da campanha, que tem a sua, como eu já falei, a culminância amanhã, dia 18 de maio, em toda a cidade haverá ações. Nós temos notícia que na Lagoa também haverá ações. Nós também promoveremos amanhã uma ação no bairro Alto do Mateus, com 65 crianças de 6 a 13 anos. E é importante que se ressalte, quando a gente trata desse tema com criança, nós tratamos de uma forma. Com jovens também nós temos digamos assim, uma estratégia para tratar do assunto. Quando se fala desse assunto, não vai se expor, não vai se, digamos assim, expor a sexualidade, não vai se tratar de questões, de casos concretos, não. Com crianças se fala de uma forma lúdica, com jovens de uma outra forma. Nós falamos dos casos e falamos de uma forma mais, digamos assim, crua com adultos. Então, até a abordagem desse assunto tem que ser muito cuidadosa, não é? Porque justamente esses abusos e essa exploração sexual, uma das questões, uma das mazelas é promover precocemente digamos, o desenvolvimento da sexualidade, o que não é saudável para a criança. Doutora, muito obrigado pela participação e conta conosco, viu? Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Contamos com a presença de todos nos eventos que serão promovidos ao longo do dia de amanhã, né? Hoje é muito importante ler sobre isso, é muito importante os pais conversarem com as crianças, observarem se elas estão se escondendo, se estão procurando usar outro tipo de vestimenta ou se estão se expondo demais. Então, a criança, ela reage ao abuso de formas diferentes. Ou ela se esconde ou ela começa a se mostrar muito. Então, é por isso mesmo que o pai e a mãe, ou os responsáveis por crianças e adolescentes, têm que ter uma escuta ativa, isto é, ouvir pacientemente o que aquela criança diz, porque muitas vezes ela não sabe expressar o que está acontecendo e muitas vezes ela não sabe que o que está acontecendo com ela é uma violência. Muito obrigado, doutora.
Então está aí, Bruno, às 9h30, essa coletiva de imprensa aqui mesmo no auditório do TRT 13, e nós com certeza iremos acompanhar e todo este processo que é de fundamental importância, inclusive uma entrevista como essa esclarecedora para os pais que estão em casa, utilizando esse espaço que é de fundamental importância para a gente poder mostrar as responsabilidades que os pais, os amigos, os familiares, até mesmo vizinhos têm com crianças e adolescentes, principalmente nesse aspecto, para tirar este país deste quadro que é preocupante, o segundo país no mundo com maior índice de exploração sexual infantil. Isso é muito preocupante. É com você, Bruno Pereira. De fato, são dados preocupantes, números preocupantes. Tem o nosso Brasil aí como o segundo país no mundo com mais casos de crianças e adolescentes passando por esse tipo de exploração sexual. A exploração sexual que acontece geralmente por quem é próximo ali, por quem está na convivência da criança, quem deveria proteger, mas que está na convivência da criança, assim como também essa questão da exploração e do abuso, ela acontece por alguém que deveria proteger e que acaba vendendo ou cedendo essa criança para terceiros. Infelizmente, no Brasil tem sido assim. Hoje os parabéns vai para a Liane.